Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 19, nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Vamos aguardar, mal falei que vamos aguardar, já chegou Deus e o mundo. Quem chegou aqui? Djalma, Doraci, Coutinho, Maria Alice, Fátima. Boa tarde a todos, paz e bem a todas, e a todos também. Nossa Senhora, hoje eu fiquei até impressionado. Mal liguei aqui, entrou um monte de gente de uma vez só, né? Hoje o texto é provocativo, hein, pessoal? Vocês viram? Até pus uma chamada aí. Vos pagarei o que for justo. Olha aí. É interessante, né? Porque a gente vem numa evolução, né? Porque ontem eu falei assim, o que haveremos de receber, né? E hoje eu estou falando, vos pagarei o que for justo. Né? Ontem Pedro pergunta a Jesus, né? O que haveremos de receber? E a gente falou isso ontem, né? Hoje a gente vai falar, vos pagarei o que for justo, né? E isso assim, isso é um problema, sabe? As pessoas ainda têm essa visão que precisa ser pensada, repensada na vida da gente, né? Então é interessante, é muito interessante isso, né? Hoje a gente vai enfocar isso, né? E assim, é uma parábola difícil, né? É uma parábola que leva muita gente a uma perturbação, né? Então, assim, vale a pena a gente enfocar ela, né? Acho que ela tem um significado muito especial para a vida da gente, né? E também para quando a gente começa a querer fazer alguma coisa na vida da nossa comunidade eclesial, no que a gente tem por aí, né? Acho que é importante a gente pensar nisso aqui, né? Mas nós vamos esperar mais um pouquinho, aqueles primeiros minutos que eu chamo do acolhimento, né? Então a gente está nesse primeiro momento, momento do acolhimento, depois a gente passa para o segundo momento, que é o momento da leitura e reflexão, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Né? Não é uma questão de quantas pessoas vão chegar. Oi, Graciele, tudo bem? Paz e bem para você. Não é uma questão de quantas pessoas estão presentes. De vez em quando as pessoas olham assim e me perguntam, Bernardo, mas você espera para ver se enche? Não, eu não tenho. Eu sei que é Diane, mas é que eu não ia falar, né? Você fez uma troca aí na sua conta, então sabe como é que é, né? Rita, paz e bem. Denise, paz e bem. Né? Assim, de vez em quando me pergunta, você faz esse momento de acolhida para ver se vai encher? Não, para mim não é uma questão de encher ou não encher, né? Eu não tenho nenhuma pretensão numa live de me tornar um influenciador digital, não tenho pretensão de falar para milhares de pessoas, não tem nada disso, né? Para mim, interessa eu falar para as pessoas que querem me ouvir, só isso. Né? Quem não quiser me ouvir também não tem problema nenhum, não é por aí. Né? A gente não está aqui para seguir, né? Eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é falar para a minha comunidade eclesial que nesse momento são vocês que estão aqui. E quem for ouvir essa live depois, seja pelo IGTV, seja pelo YouTube, seja se alguém pegar esse vídeo de alguma forma e der para alguém, né? Não é uma
Não é um projeto de vida meu ficar falando para um grupo enorme de pessoas. O projeto de vida é falar, é ensinar a palavra, né? Então, nós vamos daqui a pouco começar, né? Porque essa parábola é uma parábola complicada, sabe? Essa parábola é difícil. Só lembrando, por que eu digo que é uma parábola e não uma alegoria? Né? A parábola, ele conta a história e pronto. Não tem nenhuma. A alegoria é quando você faz a comparação de cada elemento da história. Né? Então, se depois da história contada ficasse falando, não, o patrão é isso, o trabalhador é aquilo, o salário é aquilo outro, aí seria uma alegoria. Essa é uma parábola, né? Bom, vamos começar? Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Essa é a primeira coisa. Volta na leitura de ontem, né? A leitura que Jesus, né, fala. Se quiser, volta na live. Lá na live eu fiz a leitura. Vocês vão ver que Jesus fala assim, né? O Pedro pergunta para ele: o que nós haveremos de receber? E ele termina dizendo que naquele momento os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui novamente, né, a parábola termina com essa mesma frase: assim,
Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui, eu acho que é de suma importância a gente entender a relação nossa com Deus. Tá? Isso para nós é de suma importância e eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá? E é por isso que eu estou falando com vocês assim, desse jeito, porque eu acho que é necessário isso. Né? Então, em sendo necessário isso, né, o que a gente deve trabalhar? Como é que a gente deve entender essa situação? Né? Algumas coisas são importantes, né, para o entendimento dessa parábola, né, porque algumas coisas são dados culturais que nós devemos entender. Né? Era assim, absolutamente necessário um pagamento na época de Cristo. Na época que Jesus viveu, se você pedisse para alguém fazer uma coisa para você, lhe era necessário pagar por isso. Mesmo que a pessoa fosse super amiga sua, fosse a pessoa assim, não, fulano eu considero como meu irmão, mas se eu peço a fulano que ele me faça alguma coisa, ou se fulano me pede para eu fazer alguma coisa a ele, não era correto que eu não recebesse um pagamento. Então, na cabeça deles, era totalmente adequado que houvesse um pagamento. Né? É interessante porque meio que havia uma tabela de pagamento para as coisas. Né? Não é à toa que o patrão, né, vira e fala ao administrador, paga-lhes uma diária a todos. O patrão chega lá para o administrador e fala assim, paga-lhe uma diária a todos. Porque havia mais ou menos a ideia de uma diária, de um pagamento. E é muito interessante porque o pagamento é dito que é uma moeda. Né? Então, mais ou menos, você pagava a pessoa uma moeda e dava uma moeda de um material mais valioso ou menos valioso, de acordo com o trabalho que a pessoa fizesse. Então, você ganhava uma moeda de bronze, uma moeda de cobre, uma moeda de prata, uma moeda de ouro. Né? Então, se você trabalhasse um dia, você ganhava uma moeda. Se você acordasse um trabalho de 3 dias, você ganharia 3 moedas. Né? Vocês observam que esse patrão, ele tem uma vinha, ele tem uma plantação de uvas, vamos dizer assim. Né? Que era comum esse tipo de coisa na época dele. Na época que Jesus viveu, era comum que as pessoas tivessem vinhas. Né? E está na hora de colher as vinhas. Então ele procura os seus trabalhadores e fala assim, olha, eu vou dar uma vinha, uma moeda para vocês. Uma moeda mas uma moeda de quê? Uma moeda de prata. Não, uma moeda de prata tá bom. Ou seja, foi construído um acordo entre aqueles trabalhadores da primeira hora. E os trabalhadores da primeira hora aceitavam o trabalho. Nas horas seguintes, né, 9, 12, 13 e 17, se vocês observarem bem, não há nenhuma negociação. Né? Não há nenhuma assim, discussão sobre o que seria pago. Né? Assim, eu acho, inclusive, que os trabalhadores ali daquela última hora deviam estar assim, meu Deus do céu, não tenho nada para fazer, não vou conseguir pôr um dinheiro em casa hoje, será que ainda vai ter um dinheiro? Aí passa lá um patrão doido no fim do negócio, aí, você está vendo que aí ninguém contratou a gente? Não, vem logo. Eles olham assim, bom, alguma coisa a gente vai receber, né? Alguma porcaria é melhor que nada, né?
E foram trabalhar. E aqui é que começa o imbróglio, né? Aqui que começa a confusão. Porque o que o patrão prometeu aos trabalhadores das 9, das 12 e das 15? Eu vos pagarei o que for justo. Ele não disse quanto ia pagar. Aos trabalhadores das 17 horas, ele nem isso falou. Ele falou em justiça. Eu vos pagarei o que for justo. Então, essas vezes é o grande problema que nós temos que pensar na vida da gente. Né? Eu estou pagando o que é justo. E aí é o problema, porque a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos falando sobre uma realidade que as pessoas às vezes não entendem. Né? É claro, todo mundo sabe que aqui ele está falando, o reino de Deus é como? Então ele está falando, havia o reino de Deus, todo mundo entende isso. Né? Nós seremos recompensados conforme a justiça. E aí é que mora o problema, porque rola uma situação muito complicada, que é muito comum na vida da gente, que a gente entender a justiça pelos termos do mundo, ou seja, pelos nossos termos. Então, o nosso termo é, quem trabalha mais, ganha mais. Né? A forma como a gente está acostumado a ver, se fulano ganha muito, é porque ele trabalhou muito. Se fulano ganha pouco, é porque ele trabalhou pouco. Tem até algumas pessoas que falam que a gente deve receber segundo os méritos da gente. Né? E esse texto, ele cria um problema para isso. Porque a gente precisa entender o que é a justiça. Né? Assim, é injusto dar àquele que chegou na última hora o mesmo que chegou na primeira? Se eu pensar de uma forma absolutamente humana, eu não sei se isso seria justo. Porque, na verdade, a gente pensa na forma corrompida da sociedade de hoje. A sociedade de hoje corrompe o nosso pensamento. A sociedade de hoje é uma sociedade... Oi, Manuel, tudo bem? Quando eu vejo o canil alto da Alice, eu sei que é o Manuel. A Ângela está aí com você, Manuel? Paz e bem para vocês dois. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a sociedade de hoje, ela corrompe o pensamento do ser humano. Tá? A sociedade de hoje nos faz viver uma realidade que não é a realidade nossa. Porque a sociedade de hoje é uma sociedade egoísta. Né? É uma... Paz e bem, Manuel e Ângela. É uma sociedade individualista. Né? Eu vivo lembrando que a gente aprendeu desde pequeno, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso? Oi, Andréia, tudo bem? Paz e bem. Andréia é minha colega de turma, pessoal. Ou seja, nós vivemos numa sociedade onde você estimula as pessoas a buscarem a sua satisfação, o seu prazer, a sua riqueza. Né? Mas sempre foi assim. Essa é a realidade das formas mais primitivas do ser humano viver. Porque isso é que eu falo. De vez em quando as pessoas falam assim, o homem, ele, por natureza, ele pensaria assim. Não. Se você for pegar as comunidades mais primitivas, elas não têm essa visão individualista, essa visão da farinha pouca, meu pirão primeiro. Né?
a visão primitiva do ser humano não é quem pariu Mateus que o embale. Não. Pelo contrário, as comunidades mais antigas são comunidades que pensam na comunidade inteira como um todo e não como pessoas isoladas, cada um buscando se dar bem ou ganhar mais. Né? Na época de Jesus já havia uma certa, vamos dizer, corrupção dessa visão, porque já se entendia, por exemplo, que um homem que tivesse muito dinheiro, ele naturalmente seria melhor que um homem que tem pouco. Na verdade, esse patrão que está podendo esbanjar dinheiro deve ser uma pessoa maravilhosa na cabeça do judeu da época. Né? Nós que entendemos essa parábola, nós entendemos que esse patrão é Deus. Nós entendemos isso. Mas se um judeu ouve essa história, a primeira coisa, não, esse patrão é muito rico, deve ser uma pessoa que segue muito a Jesus. Né? E aqui é que mora a grande questão. Quando os trabalhadores da primeira hora chegaram lá, eles chegaram e sabiam o que iam ganhar. Então, um de vocês, que é um católico exemplar, um batista exemplar, um protestante exemplar, ou qualquer pessoa que siga a Jesus de forma exemplar, já sabe o que vai ganhar. Entendem isso? Nós já sabemos o que vamos ganhar, né? Não sabemos? Né? O problema, e é aí que mora a confusão, é quando a gente está lá na nossa comunidade eclesial, cada um lá no seu cantinho, lá, né, no seu grupo, e aí chega uma pessoa que está lá no grupo há 2 meses. Está 2 meses lá. Aí está lá 2 meses e, de repente, é reconhecida pela comunidade ou recebe a coordenação de alguma coisa. Qual é a reação das pessoas? Mal chegou, já sentou na janelinha. Eu estou aqui há não sei quanto tempo. Por que eu não recebi isso? Se tiver um diácono, então, no grupo, se tiver um diácono, ele vai dizer assim, eu sou o diácono. Por que eu não estou fazendo este papel? Porque eu sou o diácono. Não é assim? Não é? Ou então a gente acha que se a gente está na messe, está na vinha desde a primeira hora, quando chegar o nosso momento, vai ter tapete vermelho, trombeta, a Virgem Maria vai te receber na porta do céu, São Pedro em pessoa vai abrir lá, não é essa que a gente pensa? Né? O pior é que, na verdade, aquela pessoa que no seu último instante de vida resolve sinceramente seguir a Jesus, também vai ter isso tudo. Como é que é, Bernardo? Quer dizer que eu, que estou na igreja há 50 anos, sou do grupo de jovens. Ô, Lurian, seja bem-vinda. Paz e bem. Sou do grupo de jovens, sou do grupo de casais, sou da pastoral da família, sou ministro da comunhão, ministro da consolação e esperança, coordeno o terço dos homens, ajudo a minha esposa no terço das rosas. Que mais aí? Pensa, sou da equipe de liturgia, mas não sei o que. Tem um círculo bíblico, o cara faz tudo isso. O que a pessoa literalmente faz tudo que tem direito na igreja. E o outro, que entrou na igreja um dia antes de morrer, os dois vão receber a mesma paga? Ué, mas então, qual é o sentido de eu me dedicar à igreja?
Nota a treta. E a resposta da treta, de certa forma, já foi dada ontem. A gente não pode viver na igreja o amor errado. Né? Ontem eu falei do amor do escravo, do amor do mercenário e do amor do amante. E o melhor amor é o do amante. Vamos relembrar? O escravo ama por quê? Ama por medo. Ah, não, se eu não me dedicar à igreja, eu vou para o inferno. Se eu não der esmola para o pobre, eu vou para o inferno. Se eu não fizer jejum na sexta-feira, eu vou para o inferno. Pronto, eu tenho que, porque senão já viu. Esse é o amor do escravo. Tem o amor do mercenário. O amor do mercenário, Bernardo, como é que é isso? É o seguinte, eu vou à missa todo domingo, eu dou esmola para o pobre, eu faço jejum na sexta-feira, faço adoração do Santíssimo na quinta, eu faço o terço na quarta, eu faço o círculo bíblico na terça, tudo direitinho, porque no fim das contas eu vou ganhar a salvação. Então, a minha paga é muito grande, então eu vou me dar bem. E o amante? Sabe como é que é o amor do amante? Quem é o amante? É aquele que ama. Bernardo, por que você segue a Jesus? Tem medo de ir ao inferno? Bom, ter medo de ir ao inferno eu tenho. Acho que vocês também. Mas é por isso que eu sigo a Jesus? Não. Ah, já entendi, Bernardo, você segue a Jesus, você é diácono, você se dedica aos jovens, à pastoral da família, pastoral do batismo, porque você sabe que no fim das contas Deus vai te dar a salvação por conta desse monte de obra linda, maravilhosa que você fez. E quer dizer que eu mereci ser salvo pelas obras que eu fiz? Será que tem alguma obra que eu faça na minha vida que me dê a salvação? Então, o Magnífica está errado? Né? O canto de Maria na frente de Isabel está errado? Mas, Bernardo, então por que você segue Jesus? Porque Jesus é maravilhoso, é lindo, é fantástico, é Deus em pessoa. Encarnou para viver no meio de nós. Ele saiu lá de cima, né? Ele estava lá acima de todos e veio aqui para nós, no meio de nós. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Olha que coisa linda, maravilhosa. Por isso eu sigo Jesus. E se ele resolver dar a alguém o mesmo que ele resolver dar a mim, quem sou eu para reclamar disso? Eu não posso criar uma relação com Deus que eu vou ser pago. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque senão eu não vou receber o meu salário. Eu não vou, se eu não coletar 50 cachos de uva nessa última hora, eu não vou ser pago. Não, não. Não é essa a relação que Jesus propõe a você. O reino não é isso. O reino é um reino de acolhimento. Um reino é um reino de inclusão. Um reino é um reino de amor. Frente a toda e qualquer situação que você viver, responda com o amor. Porque o amor é a única resposta possível. A cada momento que vocês se encontrarem, respondam com amor. Eu sei que haverá dias de um calor horroroso, de um cansaço tremendo. Haverá dias onde tudo parecerá sem sentido. Haverá dias onde você talvez não saiba a resposta. Haverá dias onde você saberá assim, meu Deus, o que eu devo fazer? Como eu devo agir nessa situação? E haverá dias em que você vai fazer errado. Haverá dias onde você não vai fazer o que Jesus quer que você faça. Mas não se preocupa. O dia que você fizer isso, Jesus sabe do seu limite. Como esse patrão sabia do limite de cada um desses, né?
Observa que ele, em momento algum, é rígido com ninguém. Até aquele que vai lá e murmura contra ele e diz, não, isso é injusto, você tratou os outros igual a mim, eu trabalhei de sol a sol, sofri pelo senhor e o senhor tratou aquele desgraçado, que nem eu. Oi, Sérgio, tudo bem? Paz e bem. Entrou mais alguém aqui que eu não sei quem é. Paz e bem também, né? Então, mesmo aquele que chegou para o chefe, fala, chefe, o senhor está sendo injusto comigo, o senhor está sendo mal, porque eu trabalhei muito, eu sofri muito, eu fui que nem o diácono Sérgio, que reza a liturgia das horas 3, 4 vezes por dia, ele faz tudo, eu fazia tudo igualzinho a ele. E aquele outro sujeito que entrou na igreja tem 1 mês, nem sabia rezar Ave Maria direito, morreu, e ele vai receber o mesmo que eu vou receber quando eu morrer? Nem para esse que tratou Jesus desse jeito duro, né? Que tratou o patrão, Deus, desse jeito duro, né? Entendeu? É o Paulo. Ô, Paulo, tudo bem? Que surpresa boa, Paulo. Paz e bem, Paulo. Muito bom te ver aqui, né? Nem esse. Jesus foi duro, né? O que é que Deus responde? Amigo, eu não fui injusto contigo, nós combinamos uma moeda de prata, toma o que é teu e volta para casa. Ele não nega, né? Ele não nega a ninguém o amor. A gente tem que passar a viver a nossa vida com essa relação, né? Nós temos que nos encontrar e pautar a nossa relação no amor. Não vamos transformar a nossa fé em pedras ou em tochas para atacar os outros e dizer que os outros estão errados, que os outros são pecadores, que os outros são pessoas indignas. Eles podem ser o trabalhador da última hora, eles podem ainda não ter se encontrado com Jesus, eles podem ter se desviado pelo caminho. Cabe a nós, que somos da primeira hora, quer dizer, eu talvez não seja da primeira hora, tem gente aqui de primeira hora, eu talvez seja, sei lá, vamos dizer aí do meio-dia, né? Tem gente muito melhor que eu aqui nessa live, né? Assim, vamos buscar essas pessoas, resgatar essas pessoas. Vamos ser tão justos como esse administrador. Vamos entender que não é porque a pessoa acabou de voltar para a igreja, ou a pessoa que nunca era da igreja e se tornou pessoa de igreja, né? Vamos chegar e vamos acolhê-lo como se fosse um trabalhador da primeira hora. Vamos entender que o que vale aqui é o real desejo de amar. Vamos todos nós nos preocupar em amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, necessariamente, amar o próximo como a nós mesmos. E eu garanto a vocês que no momento adequado, Deus vos pagará o que é justo. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Até me alonguei um pouco, além daqui do previsto. Normalmente eu entro por 15h30, quero acabar por volta das 16 horas. Hoje eu me alonguei um pouquinho, mas eu acho que a graça da live é essa mesmo, né? A graça do nosso encontro é que a gente fala, né? Todo mundo sabe que não tem nada improvisado, nada previsto, é tudo improvisado, aqui sai tudo assim, meio de supetão, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer comentar, alguém quer dizer que não concordou com nada do que eu falei, né? Porque pode ser, né? A gente tem que começar a entender e a pensar as coisas, né?
com essa realidade. As pessoas podem não concordar com a gente, né? Paulo, que acabou de chegar aqui na live, a primeira vez que ele participa da live, pode virar para mim e dizer assim: Bernardo, você é um burro, não concordo com nada que você disse. Normal, qual o problema? Né? Eu acho que é importante que a gente pense, né, que as pessoas têm opiniões diferentes. Ouvir a opinião das pessoas é um ato de amor. Né? Sempre que vocês tiverem uma situação difícil, uma situação complicada, e quanto mais complicada, né, melhor a gente ouvir os outros antes de tomar uma decisão. Beijos para... Pode deixar que eu darei beijo de vocês para o mozinho. Pode deixar, não se preocupa não. Né? Eu, inclusive, falo muito isso para as pessoas. Quando vocês tiverem uma situação difícil, antes de tomar qualquer decisão, ouve o outro. Tá? Você é um gênio. Obrigado pelo carinho e desprendimento. Não, Paulo, não se preocupa não. Eu já fui pago. Eu acredito piamente. Né? Eu acredito muito que a gente já é pago por todo o amor que a gente pode dar ao mundo, ao todo o carinho, toda a doação que a gente pode dar ao mundo. Isso é que é importante, tá? Então a gente faz o possível para ajudar os outros, né? Aliás, Paulo, você que está entrando, né, todas essas lives estão no YouTube, praticamente todas. Acho que do dia que começou a live até hoje, acho que a gente perdeu umas 10 que a gente não conseguiu subir, que deu um problema na internet, essas coisas assim. Então, se você quiser, procura lá no YouTube, né, o Diácono Bernardo Rangel Alturas, você vai ver, tem uma multidão de lives, eu já nem sei mais quantas são, tem que contar de novo, entendeu? O importante é que a gente está seguindo aqui, passando a palavra a cada um de nós, né? Todo dia, pessoal, vou estar aqui às 15h30, vocês sabem disso, mas o Paulo é novo, então estou falando aqui para todos. Dura mais ou menos 30 minutos, não gosto de ficar falando muito, porque acho que fica chato, a verdade é essa, né? Amanhã eu vou estar aí também, né? E qual é o assunto de amanhã? Não sei, porque eu só vou saber amanhã, tá? Entendam bem, eu sempre faço isso, né? Eu sempre pego e leio, quando eu faço as minhas laudes, eu leio a leitura do dia e vejo o que eu vou falar. E aí me escondo, não vejo mais nada, não ouço mais ninguém para não me influenciar. Né? Então, por exemplo, quando acabar aqui, eu vou ver a fala do meu irmão diácono, né? Que é o Gaioso. Ele tem um blog, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? Se vocês forem lá, ele escreve uma reflexão todo dia. Né? E eu falo, é mais fácil. Eu não teria paciência, capacidade de escrever do jeito que ele faz, não. Né? Cada um tem sua visão, né? O Sérgio, que está aqui, normalmente segunda-feira ele faz um pequeno texto muito interessante. O Glenn, um outro colega meu no Facebook, um texto todo dia, pequeno, mas o Glenn é perigoso porque ele parece, sabe aquela pessoa que tem aquela passagem que diz que a palavra é uma espada afiada? Ele às vezes é cirúrgico, às vezes você lê o texto dele, meu Deus do céu, o Glenn escreveu isso para mim. Impressionante, né? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, tá? Hoje e sempre, até não sei quando, porque a gente vai ficar fazendo isso direto, né? A gente vai ter live, né? A primeira foi a live do isolamento, aí deu uma confusão que está descrita nas lives, a gente acabou com ela, criou um momento bom samaritano, né? Mas vamos tocando, né? Gabriela, você entrou agora, Gabriela. Pena, mas olha só, exatamente, Francisco também entrou agora, olha só que interessante, pessoal, nós vamos ver exatamente o que a gente viu na leitura, né? Porque eu estou para dar a bênção. A Gabriela e o Frank entraram agora, mas vão receber a bênção que nem as pessoas que entraram no início da live. Mas isso não faz diferença, porque essa live, como reino de Deus, né? Ela é para ser amor.
Então, a minha preocupação é sempre falar isso. Amem as pessoas. Amar é ouvir, amar é entender, amar é receber a pessoa, apesar dos erros e defeitos dela, né? E ver em cada um o que tem de bom. Vou dar agora a minha bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Daqui a pouquinho a live está no IGTV, mais tarde ela vai para o YouTube. Tá, pessoal? Quem perdeu pode ver depois num desses dois. No IGTV já está no ar, tá? Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, cuidem-se. O Senhor sempre estará convosco. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30 a gente se encontra de novo.